Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Robson, arquiteto urbanista, e no tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer uma modelagem simples, nativa no Revit, 100%, utilizando o modelo genérico adaptativo. E essa modelagem vai resultar em uma espécie de pergolado, uma cobertura de madeira, e a aplicação é variável. Vocês podem trabalhar com essa família que nós vamos desenvolver aqui hoje de diversas maneiras, de forma livre. E a ideia é mostrar as possibilidades de ter uma modelagem complexa assim, 100% no Revit, sem necessidade de trabalhar com outros softwares, né? Quero deixar claro aqui que esse tipo de estrutura que a gente vai criar é possível fazer de forma mais rápida, mas exige um domínio mais aprofundado de modelagem, principalmente modelagem paramétrica, e softwares como o Dynamo e o próprio Rhinoceros, utilizando o Grasshopper, onde a gente desenvolve códigos e a gente faz esse tipo de cobertura com muito mais rapidez e agilidade. Os prós de desenvolver esse tipo de modelagem nativa no Revit é a possibilidade de adaptação direto no local, né? Você não precisa necessariamente criar arquivos e fazer esse vínculo, pegar o que seria a sua arquitetura, vincular dentro do Rhino, modelar essa cobertura, o algoritmo lá para depois você exportar e encaixar corretamente no Revit, ou até mesmo utilizar o plugin. Então eu acho que esse processo de fazer alterações na cobertura fica mais rápido e dinâmico. E você já consegue modelar conforme a necessidade. Então assim, tem prós e contras de fazer essa modelagem aqui, mas o objetivo do vídeo de hoje é mostrar a possibilidade de fazer essa cobertura 100% no Revit. Então vamos lá. Então, para começar, a gente abre o Revit, vai ali em famílias e em novo e escolhe o modelo genérico adaptativo. Depois que a gente abre a família, configura-se as unidades de medida, colocamos na vista superior e vamos começar o processo. Colocamos um ponto no eixo. Esse ponto vai ser o ponto de partida da modelagem. Vai ser a primeira coisa que a gente faz. E aí a gente torna ele adaptativo. Então eu posso tornar ele adaptativo. Vamos começar a desenhar o perfil da nossa futura extrusão. Então a gente define um plano. E aí a gente vai fazer o processo desse perfil, o desenho desse perfil, utilizando linha de referência. E é importante utilizar a linha de referência porque ela consegue acompanhar o ponto com mais qualidade, sem muitos bugs, entendeu? Então eu venho fazendo ali um desenho mais ou menos do que eu quero de perfil, coloco na vista frontal, aí eu vou mover o que seria o perfil dessa viga, coloco no eixo do ponto e agora a gente vai começar a parametrizar. Eu pego as cotas e coloco a cota de equidistância. Então eu sigo colocando as cotas superiores, a cota lateral, e eu vou criar os parâmetros agora. Então clicando na cota superior, eu vou ali em novo, crio um parâmetro que eu vou chamar de base. Depois eu vou fazer o parâmetro da lateral, que vai ser a minha altura. Todos os parâmetros eu coloco como altura inicial e base inicial, porque é o parâmetro que vai ser dado como partida aqui na modelagem. A gente pode alterar isso aí, é só no efeito de nomenclatura. Vou prosseguir fazendo os testes, vendo se os meus parâmetros estão atribuindo as novas medidas ao perfil que a gente desenhou. Então depois de conferir, ver se está tudo rolando, tudo funcionando certinho, vou só ajustar essas cotas. Se for o caso, pode mudar também a escala do desenho para deixar melhor, mais fácil de visualizar. Bom, uma vez criado, eu faço a seleção, coloco na vista superior e eu vou prosseguir agora com a cópia desses pontos. Cada ponto desse vai ser um clique depois lá no projeto. Então, fazendo aqui uma análise, né, eu fiz esse exercício várias vezes até chegar no melhor resultado.
A quantidade de pontos para um pilar ou que eu vou modelar aqui, 11 já é o suficiente. Então depois que eu fiz as cópias, eu vou fazer só alguns pets, selecionando alguns pontos aqui, vou fazer a movimentação. É só clicar no ponto e aí você pode mover nos eixos ali, né, azul, vermelho e verde, ver se o perfil e as cotas acompanham o ponto, então tá tudo dando certo. Faço a seleção. Depois no filtrar eu vou marcar somente as linhas de referência, que vão ser elas que vão ser responsáveis por criar a extrusão. Clicando ali em cima em forma, com elas selecionadas, eu tenho a minha forma criada. Agora eu vou fazer o teste e ver se a minha forma segue a referência. E aí a gente vê que está tudo seguindo, a deformação é desejável, conforme a gente orientou ali com as faces de cada ponto. Cada ponto com seu perfil desenhado, vai mover aquele trecho da seção ali. Então tá tudo rolando. Aí é só clicar nessa extrusão que a gente criou. Vamos criar um novo parâmetro de material, indo ali em materiais e acabamentos, no quadradinho não lateral. Ele abre para a gente criar um novo parâmetro. A gente dá um nome, salva esse parâmetro. E aí é importante sempre marcar ali no menu lateral, sempre na vertical e corte com vazio. Quando a gente marca sempre na vertical, isso faz com que a nossa família não rotacione quando a gente movimente os pontos, tá? Então é importante, pelo menos para esse tipo de família, para o que a gente propõe a fazer aqui, que não rotacione, tá? E cortar com vazio, o que significa isso? Significa que se eu fizer um modelo, se eu fizer uma modelagem junto da minha família, que não seja uma extrusão, seja uma extrusão de vazio, ou seja, um objeto cortante, essa opção tem que estar marcada para que essa extrusão de vazio corte outras superfícies dentro do meu projeto. Se essa opção não estiver marcada, ela não vai cortar. No nosso caso, não é necessário porque a nossa família não tem a pretensão de cortar nada, e sim de ser cortada posteriormente. E aí ela vai ser cortada com um sólido. Eu vou fazer esse corte com um sólido porque eu estudando vi que é a melhor maneira para dar o resultado que eu quero depois, posteriormente. E aí a gente prossegue para o salvamento da família e carrega ela num projeto. Só a gente carregar normalmente e depois ir clicando nos eixos que a gente vai criar. E aí depois que eu abro um projeto novo, eu configuro as unidades de medida, faço toda a configuração, coloco na vista desejada ali, duplico os eixos. Esses eixos vão ser responsáveis por dar um direcionamento na hora de fazer a modelagem. Claro que não é algo que eu vou seguir 100%. Se for necessário, eu faço ajustes, considerando que é uma forma com uma plasticidade. Então, não necessariamente ela vai seguir eixos pré-definidos. A gente vai estudando e vai vendo aí o que funciona melhor. Vou selecionar esses eixos, depois eu vou copiar rotacionando para formar uma malha, uma grade. E aí carrego a família depois e venho clicando nesses eixos para colocar a primeira viga, né? Esse vídeo eu fiz narrando, então o áudio não tá seguindo uma sequência certinho com a modelagem, porque não funciona comigo. Gravando e modelando no celular não deu muito certo. Aí é só carregar a família. Mas antes eu faço um corte. Depois que eu fiz esse corte, no corte em si eu vou fazer os ajustes na viga, né? Depois então de prosseguir com as alterações iniciais ali da viga, eu vou desenrolar aqui a modelagem da primeira seção. Então essa primeira seção eu estou fazendo sem acelerar o tempo, sem acelerar o vídeo, para mostrar que parece que vai dar tudo errado, mas dá certo. É que vocês têm que ir estudando, né? Tem que ir mexendo, manipulando, e aí vocês vão ver que a forma vai dando certo. Vocês vão perceber que depois, quando eu fazer as vigas no sentido contrário, vão ser resultantes lá daquela renderização que vocês viram no início, a forma final, como fica. Eu fiz como se fosse um pilar que ficasse no final de uma cobertura. Para os pilares que vão ficar no centro de uma cobertura, é importante que as vigas no sentido contrário sejam feitas iguais às vigas nesse primeiro sentido. Ou seja, começando a deformação pelo centro.
Porque daí você tem um encontro perfeito entre as vigas. Não fica desencontrado. É que eu fiz para efeito didático mesmo, mostrar que é possível começar uma modelagem no canto também. E aí, clicando num ponto que você manipula, você consegue pegar e jogar o eixo, que seria... Você consegue jogar a elevação, desculpa, do ponto que está na outra extremidade, para manter uma simetria, né, entre os pontos. Vocês podem mexer em todos os eixos, manipular. É muito melhor do que fazer uma parede, dar uma extrusão. Então, é muito melhor assim. E aí eu acelero na sequência a manipulação dos outros pontos. E aí uma dica é o seguinte, dependendo de como vocês vão trabalhar com essa família, se é algo que vocês sabem que vai se repetir e do outro lado vai acontecer do mesmo jeito, ou seja, vocês vão espelhar o que vocês fizerem de um lado para o outro, é importante agrupar o que vai ser igual do outro lado, que daí facilita bastante. Uma vez que se altera de um lado, ele ajusta do outro. Então, quando você tem, sei lá, vários pilares que são iguais em uma mesma cobertura, você consegue movimentar e fazer alteração em todos ao mesmo tempo, sem necessariamente mexer em um por um em todas as vigas. Isso facilita bastante, isso deixa bem dinâmico o trabalho aí. E aí eu vou prosseguir fazendo toda essa modelagem. Vou fazendo aí a modelagem até eu chegar mais ou menos no que eu quero. Depois eu venho ajustando as vigas. E aí pro corte, no sentido contrário, as vigas que vão ficar no sentido oposto ao que eu tinha desenhado, eu vou fazer uma spline que vai me ajudar a referenciar o que eu quero que esse pilar fique na lateral. Então eu venho mais ou menos ali definindo os pontos. Vou ajustar depois essa spline para ficar o mais próximo possível do que eu quero de resultado. E vocês lembram quando eu falei que é uma figura mais orgânica, algo com uma plasticidade maior? Não sei se dá pra dizer orgânica, mas com uma plasticidade maior. Então vocês vão ter distanciamento entre essas vigas diferenciado, né? E aí eu vi que há a necessidade de criar mais vigas no outro sentido também, para poder chegar na forma que eu quero, na lateral que eu quero desse pilar. Então eu venho ajustando essas vigas, venho criando mais vigas no outro sentido. E a hora que eu acho que tá legal, que tá seguindo mais ou menos o que eu quero no corte, aí eu vou e parto para fazer a modelagem no sentido contrário. E aí eu começo pelo centro,
pela viga que desce mais e vou espalhando para um dos lados. Depois eu vou espelhar isso e aí a gente vai ter o resultado final, que é a modelagem dessa cobertura com esse pilar que derrama na extremidade. E é aquilo, se você tem uma cobertura ou algo plano, você não vai precisar modelar isso todas as vezes, você modela uma vez só. E vocês podem salvar isso como uma parte do projeto e vincular em outro projeto. E aí isso vai ser um vínculo. Vocês entram no projeto depois, ajusta e recarregam em outro arquivo Revit. Vocês podem trabalhar com vínculo, ainda mais se for uma cobertura muito grande. E aí do mesmo jeito que você faz as vigas em um sentido, você faz no outro. Você vai clicando e depois você vai ajustando os pontos. Uma vez então feita o conjunto, né, as vigas em ambos os sentidos, espelhadas e tal, eu agrupo esse conjunto todo de vigas e eu vou espelhar. E, se for necessário, a gente faz algum ajuste.
E aí depois que eu espelho isso, eu tenho o resultado, que é essa cobertura com 2 pilares centrais que derramam assim em uma espécie de hexágono de concreto. A modelagem desse hexágono que eu fiz foi com modelo no local, mas também pode ser feita uma família de pilar, pode ser feita uma família de quadro estrutural, de qualquer outro elemento, pode ser planeada depois. E aí você consegue parametrizar, alterar material, alterar altura, tudo. E aí eu prossigo com o corte da cobertura para mostrar também que há a possibilidade de cortar. E tem 2 formas de cortar essas viguinhas que a gente acabou de fazer. Modelando uma outra família de modelo genérico adaptativo com o vazio, só com a forma de vazio que a gente quer. Ou fazendo uma modelagem de um sólido com modelagem genérica e cortando. Por que eu fiz com sólido? Porque eu acho que foi mais eficiente dentro do Revit fazer o corte com sólido. E aí eu subi ele mais ou menos até uma altura intermediária da viga. E aí eu vim com a ferramenta em geometria ali no topo, tem cortar. Você seleciona um objeto, cortar, e seleciona outro objeto. Eu faço em ambos os sentidos, eu dou toda a volta na cobertura. E depois que esse objeto sólido está cortando todas essas vigas de madeira, eu esfugo ele totalmente. E os pontos em que tiver algum errinho, que ele não estiver cortando tudo, eu refaço esse processo só naquele ponto. Ou seja, eu vou lá, modelagem no local, faço um outro modelo menor e corto só aquela pequena viga, aquele pequeno trecho que não cortou por algum motivo, algum bug, enfim, alguma interferência de geometria do Revit. E aí depois eu tenho a minha cobertura cortada. Qual que é a vantagem de cortar dessa forma? Se eu não gostei do resultado final, eu altero a extrusão e ele continua cortando. Até eu chegar no resultado de cobertura que me agrada, que atende a minha necessidade de projeto. Então, tendo aí o corte final, eu consegui chegar na cobertura que eu queria, o resultado que eu queria e tal.
Aí eu prossigo com a modelagem do acabamento. Esse acabamento vai ser feito utilizando as arestas da extrusão que corta essas vigas. E aí eu parametrizo também, faço uma extrusão por varredura. E aí depois eu só aplico os parâmetros no perfil dessa varredura para não precisar toda hora ficar entrando, editando. E aí eu consigo fazer esse controle desse acabamento. E é isso, basicamente. Tem muitas possibilidades com o modelo genérico adaptativo, tem muitas vantagens de utilizar esse tipo de família, pela flexibilidade que ela proporciona. E para quem não domina algoritmo, códigos e tal, é uma família bem interessante para trabalhar e fazer essas coisas mais complexas, assim. E para quem gosta de uma modelagem mesmo, fazer na massa ali, pegar e fazer certinho na unha, é um tipo de família que ajuda demais. E a todo momento, cada viga dessa é um elemento 100% editável, tanto em espessura, quanto em altura, quanto em material. Eu poderia pegar algumas vigas dessas aí e transformar em aço para ser amarração, talvez, ligado no pilar. E totalmente editável full time aqui no Revit, sem necessidade de outro software. Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje é isso. Eu tenho vontade de mostrar outras famílias, outros tipos de modelagem aqui. E é bem interessante trabalhar com as famílias do Revit. Agiliza muito e é bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu ainda tô tentando achar um jeito de passar a mensagem de forma correta, adequada, tentando fazer acontecer. Esse negócio de internet, o vídeo, pra mim ainda é muito difícil, mas eu vou chegar lá, né? Ainda preciso me encontrar aqui e achar o jeito que funciona pra mim, tanto em falar, gravar, fazer os tutoriais. Bom, qualquer dúvida, só mandar mensagem no meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E aí, se eu conseguir ajudar, eu posso mandar uma mensagem explicando como fazer alguma outra coisa, alguma dúvida que vocês tiverem. Mas para esse tipo de modelagem, se seguir corretamente o tutorial, não é para ter problemas, né? Então vou indo nessa, um grande abraço e até mais.